quero agradecer, honrar a vida desses amados que estão aqui, que estavam na Copa das Tribos. Tem uma galera aqui que estava na Copa das Tribos, né, Jean? O Jean, o Jéder, o pessoal lá da mídia. Amados, eles estavam a tarde toda lá na Copa das Tribos. Copa das Tribos é algo muito de Deus, né? Você que está nos assistindo online, quero ver ano que vem você está aqui com a gente, participando da Copa das Tribos. É uma ferramenta que Deus nos deu de ganhar vidas através do esporte. E a gente tem conquistado muitas vidas, né, pastor? É bem interessante. Porque muitas vezes você convida uma pessoa para a igreja, ela fica meio assim, né? Ah, esse negócio de igreja, ainda mais de crente. Igreja de crente não pode nada, né? Sabe de nada. Mas se você convida para o futebol, ah, não, futebol eu vou. E nós temos muitas vidas que a gente ganhou através do futebol. Sabiam disso? A gente conquistou muitas vidas para Jesus através não só do futebol. O futebol é uma das ferramentas. No esporte, nós temos uma galera aqui do pedal, nós temos uma galera que corre. Agora nós temos a corrida da The Way. E tudo isso é para glória, honra e glória do Senhor. Não é para nós. Não é para nós sermos reconhecidos. É para que Ele seja reconhecido. Para que Ele cresça e nós diminuamos. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Como você está hoje? Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez essa palavra não seja para você então. Talvez seja. Talvez essa palavra seja para daqui a algum tempo na tua vida. O importante é que você absorva ela, que você receba ela e guarde com muito carinho no teu coração. Porque se tem uma coisa que o crente vive, é numa montanha russa. Não é verdade? Uma hora está tudo bem, tudo 10, dinheiro no bolso, tudo certo. Mas daqui a pouco a gente está passando por alguma tribulação. E isso faz parte. Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, porém, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Vocês também vão vencer. Mas precisa permanecer firme até o fim. Até o fim. Deus, ele tem muita coisa para vocês ainda. Não importa quantos anos a gente viva a partir de hoje, mais 10, 20, 50, 100. Saiba que Deus tem propósitos maravilhosos na vida de vocês. E Ele vai cumprir toda a boa obra que um dia Ele iniciou. Vai cumprir sim. Ele quer, Ele já determinou. O que precisa? Precisa eu crer, eu aceitar e eu trabalhar para que isso aconteça. Mas existe o dia mau. Existe o dia mau. Mas Ele nos ensinou como passar por ele. Eu quero falar de algo hoje bem importante. Primeiro eu quero ler um verso que está lá no livro de Jó, no capítulo 3, do verso 10 ao 13. Se você tem Bíblia, quiser abrir, pode abrir, senão vai estar aí no telão. É forte, tá? É forte. É um soco no estômago, esse versículo. Diz assim: pois não fechou as portas do ventre materno e nem evitou que eu contemplasse tanto sofrimento. Por que não morri? Por que não morri ao nascer? Não pereci quando saí do ventre materno? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz. Eu dormiria e acharia repouso. Uau! Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em algum momento da tua vida você já pensou em desistir? Em algum momento da tua vida você já pensou em desistir? Em desistir do trabalho que você almeja tanto? Desistir daquela faculdade que você sonhou a vida toda? Mas quando ela chegou junto com ela um monte de problemas. Inclusive um deles é falta de dinheiro, perseguição. E você pensou, eu vou abrir mão dessa faculdade. Eu vou desistir. Eu não aguento mais. Já pensou nisso? Não levante a mão, por favor. Mas só faz essa pergunta para dentro de você. Em algum momento, você desistiu do teu casamento? Algum momento passou pela tua cabeça desistir? Porque a vida que você está levando hoje é muito pior do que quando você estava só. Talvez você já desistiu de um casamento e você está pensando em desistir do segundo ou do terceiro. Já passou pela tua cabeça? Se já passou, então é para você mesmo essa ministração. Você já pensou em desistir da igreja? Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber dessa igreja. Talvez você já desistiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Talvez a The Way seja, sei lá, a 5ª igreja que você está participando. E você já está pensando em desistir da igreja. Então, eu já passei por isso. Essa eu posso dizer que eu já pensei e já desisti. Então, é para você mesmo. Você já pensou em desistir de Deus? Eu não quero mais esse Deus. Esse Deus não me ajuda em nada. Ele nem sabe que eu existo. Eu estou passando por tanta dificuldade, tanto problema, que eu vejo que Ele não se importa comigo. Já pensou em desistir de Deus? Você é ateu. Você é à toa. Não vou nem ser ateu, você é à toa. Não queria saber de nada, de ninguém. Você gosta de religião, aí é uma furada. Você já pensou nisso? Você já esteve nesse lugar? Você já desistiu? Deus está te trazendo de volta. Então essa palavra é para você. Talvez você esteja pensando em desistir da tua vida. Talvez você se cansou tanto que chegou num momento, numa encruzilhada em que você diz assim: eu não quero continuar. Vou parar por aqui. Vou desistir. Se isso já passou pela tua cabeça, então essa palavra é para ti também. Desistir. Desistir sempre vai ser o mais fácil. O desistir vai ser o que menos vai exigir esforço. Desistir. Deixa eu contar para vocês algumas histórias da Bíblia, de algumas pessoas que vocês conhecem, talvez vocês não conhecem, vocês vão passar a conhecer agora. Já ouviram falar de Elias? Elias é um grande homem de Deus, profeta poderoso. Ele tinha tanta intimidade com Deus que um dia ele desafiou 450 profetas de Baal. E olha o que ele fez. Ele tirava sarro ainda do pessoal que adorava aqueles profetas. Ele falava assim: gritem aí mais alto, eu acho que esse Deus de vocês está dormindo. Ele zombava até do pessoal. Ele zombava. E eles oraram o dia inteiro e nada dos deuses de Baal responder a eles. Sabe o que Elias fez? Ele fez uma oração de 20 segundos. Eles ficaram o dia inteiro orando aqueles deuses deles. Ele fez uma oração de 20 segundos. A Bíblia fala que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a água, lambeu a água que tinha no lugar no altar onde ele tinha feito. E ele matou 450 profetas de deuses falsos. Esse era Elias. O cara era sensacional.
temente a Deus, homem de Deus, com muita autoridade e poder. Mas a Bíblia fala que quando ele saiu dali, saiu dessa vitória, ele venceu uma batalha muito grande. Quando ele saiu dali, uma pessoa o ameaçou. Jezabel falou para ele assim: amanhã você vai estar morto. Esse texto está lá em 1 Reis 18. Sabe o que aconteceu? Elias temeu, ficou com medo, foi se enfiar numa caverna. E olha o que ele diz lá em 1 Reis 19. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Se imagina um cara que recebeu uma bênção de Deus, venceu 450 falsos profetas, matou a espada, todos eles. Deus respondeu a sua oração de 20 segundos. Algum tempinho depois está pedindo para morrer. Não, Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados. Sabe por que ele fez isso, amados? Porque em algum momento, de alguma forma, essa tal de Jezabel tirou dele o que ele tinha de mais precioso: a identidade dele. Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu que era o cara que orava e Deus respondia. E ele temeu pela sua própria vida. Temeu pela sua própria vida. Esse texto que a gente leu no início fala de Jó. É um texto de Jó. A Bíblia diz que Jó, Deus falou, né? É um homem íntegro e reto, se desviava do mal. E ele estava pedindo para morrer. Mas por que isso acontece? Eu estou lendo esses textos para mostrar para vocês que isso acontece com grandes homens de Deus, com grandes mulheres de Deus, que em algum momento fraquejam, que em algum momento esquece quem são, esquece da sua identidade. Talvez você nesse momento acha que você não é quem você é, que você não merece. Mas isso mostra que qualquer pessoa pode ter essas crises. Tanto Jó quanto Elias eram grandes homens de Deus. Jó fazia uma coisa que eu uso como muito exemplo. Jó, ele orava a Deus, ele acordava de madrugada e ele orava a Deus pelos seus filhos. Ele orava a Deus pelos pecados que possivelmente os seus filhos tinham cometido. Então ele já orava pedindo perdão para Deus antes dos seus filhos pecarem. Que pai é esse, gente? Que pai é esse? Mas ali na frente ele está pedindo para morrer. Por quê? Porque veio sobre a vida de Jó grande tribulação. Ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. E ele perdeu a identidade. A gente nunca pode perder a identidade, deixar de acreditar em quem nós somos, amados. Nunca, em hipótese alguma. Em Números 11, fala que Moisés se sentiu sobrecarregado quando ele estava tirando o povo do Egito, uma grande multidão, cerca de 3 milhões de pessoas. E ele estava tirando e levando para Canaã. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo murmurava, reclamava. Tudo eles reclamavam. Eles eram escravos lá no Egito. Aí Deus decidiu libertá-los. Mas mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam. E chegou um momento que eles estavam reclamando assim: eu não aguento mais comer maná. Não aguento mais comer maná. Estou com saudade de carne, pepino, cebola. Eu quero comer outras coisas. Então eles estavam preocupados com a comida, esquecendo-se que eram escravos. E aí Moisés, ele pensou: não, eu não aguento mais esse povo murmurento, hein? Murmuram demais. E em Números 11, no capítulo 11, no versículo 15, ele diz assim: se é assim que vais me tratar,
mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés se sentiu sobrecarregado por liderar aquele povo. Era muita responsabilidade, com as pessoas murmurando, reclamando, e chegou a pedir que Deus matasse ele. Me mata de uma vez, eu não aguento mais isso. Por que Moisés fez isso? Por quê? Não foi Deus que chamou ele? Foi Deus que chamou ele. Foi Deus que incumbiu ele de fazer essa viagem de 40 anos. Por que ele estava daquele jeito? Porque ele esqueceu de algo, amados. Talvez eu esqueci, talvez você esqueceu em algum momento. Que o mesmo Deus que chama, Ele capacita e Ele sustenta. O mesmo Deus que chama, capacita e sustenta. Ao invés de ele pedir para morrer, ele podia ter chegado para Deus e falado: Deus, me ajuda aí, tu me chamou, a obra é tua, eu estou sobrecarregado, não aguento mais. Mas não, ele falou: me mata. Por quê? Porque ele esqueceu que aquele Deus que chamou ele ia capacitar, ia sustentar ele. Quantos homens de Deus têm entregado seus ministérios? Quantos homens de Deus estão sobrecarregados, que agora está passando pela cabeça assim: melhor seria que Deus tivesse me matado, eu não aguento mais. Perda de identidade. Perda de identidade. Não sabe quem é em Deus. Não sabe que foi Deus que levantou. E só Deus pode abater. Mas Deus não levanta ninguém para começar uma obra e depois de um tempo fala assim: não, você não me serve mais, vaza, vou colocar outro. Não, não é assim que funciona. Se Deus te chamou, seja para o que for, é porque Ele quer que você vá até o fim, amém? Conclua esse chamado até o fim. Não fique pelo caminho. O mundo está cheio de pessoas que não têm história. Você vai ter história, porque você vai até o fim. Você vai concluí-la e vai ficar para a história. Moisés esqueceu de Deus. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 20, no verso 9, tem algo tão maravilhoso, que é para mim e para você. É para Moisés, é para Elias e é para Jó. Mas é principalmente para mim e para você, porque esses aí já estão mortos. Mas eu e você estamos vivos, amém? Então escuta esse texto aqui. Ele diz assim: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu peito, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, mas não posso mais. Esse texto é muito forte, amados. Por quê? Porque ele vem num contexto em que Jeremias, também um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, assim como você, ele começou a pregar na sua cidade, lá em Judá. Começou a pregar em Judá, começou a pregar, e sabe o que acontecia? As pessoas humilhavam ele. As pessoas tiravam sarro, faziam um pouco dele, não acreditavam. E pensa você falando de Jesus para a tua família. Você apresentando Jesus para eles. Porque Jesus mudou a tua vida, amém? Ele fez algo tão maravilhoso, ele trouxe cura para você, cura física, cura emocional. Você é outra pessoa hoje. E quando isso acontece, a gente quer compartilhar com todo mundo. É um desejo do nosso coração contar para todo mundo. E aí você vai para tua casa, para tua família e começa a falar de Jesus para tua família. E a tua família começa a fazer pouco. Começa a te humilhar. Imagina, ele chegou a ser pego por um sacerdote. Sacerdote que teoricamente era homem de Deus. Foi amarrado, foi açoitado, ficou preso uma noite inteira, só libertar no outro dia. E o que ele está dizendo nesse texto aqui? Não mencionarei mais, nem falarei o seu nome. Ele está dizendo: Deus, eu não vou mais falar de você. Não vou mais falar de ti.
Eu não quero mais falar de ti, porque eu só sou humilhado. Mas é como um fogo que ardesse no meu coração, retido em meus ossos. Eu estou exausto tentando contê-lo. Não posso mais. Ele está falando assim: não quero mais falar de você. Eu não quero mais falar de você, mas eu não consigo, porque tem algo que queima dentro de mim, que está impregnado dentro dos meus ossos, que não faz com que eu fique quieto. Eu não consigo fechar minha boca, eu não consigo deixar de falar de ti. Eu estou exausto, eu quero conter, eu não quero falar para as pessoas, mas eu não consigo. Foi isso que Jeremias falou: eu não consigo, eu estou exausto, mas eu não consigo. A gente não consegue, porque está no nosso DNA. Falar de Jesus para as pessoas está no nosso DNA. Falar o que Ele fez na nossa vida é necessário. A gente não consegue conter um fogo queimando dentro dos ossos. Você consegue imaginar um negócio desse? Você consegue imaginar o fogo queimando dentro dos teus ossos? A agonia que você sente, você quer colocar para fora, você precisa passar para fora isso, e você não consegue conter. E muitas vezes, quando a gente fala de Jesus, a gente é tratado dessa forma. Eu sei disso. As pessoas fazem pouco, dão de ombros, tiram sarro, e está tudo certo. Está tudo certo. Você não pode enfiar a goela abaixo, Jesus goela abaixo das pessoas, mas você pode sim falar. Por quê? Porque isso queima dentro de você e você precisa falar. O que a pessoa vai fazer com isso já não é problema teu. Mas isso traz um cansaço. Traz um cansaço. Tem vezes que a gente cansa. Tem vezes que a gente está exausto. Tem vezes que a gente não consegue mais sozinho. E aí a gente começa a olhar: mas será? Mas será que Deus é comigo mesmo? Mas será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me capacitar? Será que Deus vai impedir com que eu seja envergonhado? Será que vale a pena? Os serás. Os serás. A gente passa a dar mais importância porque a pessoa fala do que aquilo que Deus fala sobre nós. Não pare, amém? Não pare, você não pode parar. Você não tem o direito de parar. Lembra-te de onde Deus te tirou. Lembra de onde Jesus te resgatou. Lembra. Tenta imaginar onde você estaria hoje se você não tivesse Jesus na tua vida. Consegue imaginar? Eu consigo. Não abro mão do meu Jesus por nada. Em algum momento tiraram os olhos de Deus e esqueceram quem eles eram. Só viram as dificuldades. Talvez tu está olhando para a tua conta bancária. Talvez tu está olhando para o teu marido que não sai daquele sofá. Talvez você está olhando para aquela mulher que só fofoca. Talvez você está olhando apenas para o problema. E está esquecendo da solução. Está esquecendo quem tem a solução para isso. Ah, mas eu acho que Deus não vai mudar minha mulher. Não tem jeito. Você não conhece minha mulher. Para Deus nada é impossível. Nada, 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 nada. Ele te resgatou? Não te resgatou? Então Ele vai resgatar teu marido, tua esposa, teu filho que talvez está perdidaço nas drogas. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente se emociona demais. Eu não valorizo esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo pode tirar qualquer pessoa de qualquer lugar e colocar onde Ele quiser. Então, se o teu filho, a tua filha ou algum parente está perdido nas drogas, saiba que Deus pode resgatar a hora que Ele quiser. A hora que Ele quiser. Mas muitas vezes Deus só está esperando o teu posicionamento como pai, como mãe. O quanto você quer isso? Ah, não, mas eu peço
para o meu pastor orar, eu peço para lá na torre de oração para as pessoas orarem. Não é isso. Não terceiriza, essa é a tua responsabilidade. O quanto você quer que o teu filho saia dessa situação. Eu quero muito, então ora muito, busca muito, jejua muito, corre atrás, seja íntimo de Deus, não terceiriza para ninguém. Se vocês pedirem para a gente orar, a gente vai orar. Vai orar, sim. Mas vocês são autoridades. E vocês vão se surpreender. Porque Deus vai fazer assim, ó. Ele tira rapidinho. Coloca aqui, ó, sentado numa dessas cadeiras aqui na frente ainda. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Ele é dono de tudo. Ele tem todo o poder. Ele faz o que a gente nem imagina. E eu sei que é difícil você confiar totalmente em Deus, entregar para Ele e falar: Deus, é teu, resolve, me ajuda. Eu sei que é difícil. Tem uma música que eu gosto muito que ela diz assim: confiar é como viver perigosamente. E é fato. Porque é a forma que você vai exercer tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar. Confiar que a coisa vai acontecer, confiar que vai dar certo, confiar que Deus vai mexer os pauzinhos e vai fazer a coisa andar, confiar que Deus vai tirar o meu filho desse lugar e vai colocar aqui. Confiar. E é viver perigosamente. Por quê? Porque a gente fica pensando assim: mas e se não der certo? Ai, mas e se não der certo? Se não der certo é com Deus. Domingo retrasado nós tivemos um culto maravilhoso aqui, amém? Quem estava nesse culto aí? Amém. Teve alguém aqui que foi curado? Olha, ó, tem gente aqui que foi curado. Quando Deus deu essa direção para nós, Ele falou assim, ó, eu questionei Ele, né? Eu falei: pô, Deus, eu não quero mais orar e a pessoa morrer. Eu quero orar e quero ver a pessoa levantar. Foi bem assim, tá, gente? Foi bem assim. Eu fui chamado para orar no hospital e eu fiquei revoltado. Falei: não vou orar. Não quero orar. Daí a Kátia perguntou: mas por que vai? Tu tem que ir, tu é pastor. Estou cansado de ir lá no hospital orar e a pessoa morrer. Quase sempre tem acontecido isso. Aí Deus falou assim, daí eu falei assim: eu quero orar e a pessoa levantar. Deus falou: e tá aí, o que falta? O que precisa? Eu falei: não sei, tu é o cara que cura. Falta fé. Se você crer, verá a glória de Deus. Se você crer, vai curar muita gente. Eu vou curar muita gente, Deus falou. Aí eu fiquei indignado. Falei: é? Por isso que nós fizemos aquele culto de cura. E, gente, houve muita cura. O culto de manhã teve mais de 10 curas grandiosas, que eu não posso nem comentar. Alguns testemunharam aqui. No culto da tarde também houve cura. Sabe por que eu fiz? Porque eu não quero nem saber. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com Ele. Se Ele falou que se a gente crê acontece, eu falei: eu creio. Aí vem Satanás com aquele sussurro, né? Mas e se não acontecer nada? Eu falei: não tem nada a ver com isso, isso é problema dele. É Ele quem cura, não sou eu? Então, se não acontecer cura, é porque Deus não quis curar. Mas Deus quis. Deus quis. E a gente teve, eu estou recebendo até hoje, relatos de milagres e curas que aconteceram. Porque eu não fiz nada. O Ministério de Louvor não fez nada. Nós só levamos você a exercitar aquilo que você tem, mas que você precisa colocar para fora. O que é? Fé. Fé. Todas as vezes que Jesus curava, Jesus falava assim: vai em paz, tua fé te salvou. Não foi assim? E é assim que a gente faz. A gente apenas aguçou a tua fé dentro de você. A gente fez, sabe o quê? Aquele fogo que estava queimando dentro dos ossos que você não conseguia conter, a gente fez e foi colocar ele para fora. E por isso que você saiu curado aqui. E por isso que tanta gente saiu curada aqui. Ao ponto, sim, de a pessoa chegar e tirar o aparelho auditivo e falar: ó, pastor, não preciso mais. Sabe? É isso que Deus faz. Mas para isso eu preciso crer. Mas como que eu vou crer?
em milagres se eu não sei mais quem eu sou, se eu estou entregando os pontos, se eu estou a ponto de desistir? Eu estou querendo desistir do meu casamento, eu estou querendo desistir do meu trabalho, uma empresa que eu sonhei uma vida toda, eu estou querendo abrir mão dela. Não abra mão, amados. Não abra mão. Se é sonho de Deus para a tua vida, vai prosperar. Amém? Porque a Bíblia fala que nenhuma forjada contra os filhos de Deus prospera. Se Deus te deu esse sonho, persegue, vá em frente, siga firme. Não desista dos teus sonhos. Não desista de quem você é. Amém? Glória a Deus. Viver o reino de Deus exige esforço. Viver o reino de Deus exige esforço. Olha o que diz em Mateus 11, 11 a 12. Diz que o reino de Deus é tomado à força. Uau! O reino de Deus é tomado à força. Então isso quer dizer então que eu vou comprar umas espadas, umas metralhadoras, umas armas e vou tomar força. Não, é o reino de Deus, não o reino dos homens. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz, é alegria no espírito. Isso é o reino de Deus. Mas por que eu tenho que tomar força? Paulo disse o seguinte: eu esmurro meu corpo todos os dias. Todos os dias eu esmurro meu corpo, para que mesmo depois que eu tenha falado de Jesus para todas as pessoas, eu mesmo não seja desqualificado. Sabe, amados, tomar o reino de Deus é matar a tua carne, é matar a tua vontade, aquela vontade desgraçada que a gente tem de pecar. E a gente tem. Eu sei que você tem, porque eu tenho também. E todos os dias eu estou esmurrando a minha carne. Eu estou falando assim: ei, te aquieta, fica quieta aí. Eu te domino, eu te controlo. Porque quando eu faço isso, o reino de Deus, eu me aposso do reino de Deus. Sabe, Paulo orou a Deus 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor falou: não vou tirar. Tira, Pai, por favor, tira. Não vou tirar. A minha graça te basta. É para que você não se esqueça quem você é. É para que você não esqueça de onde eu te tirei. E aí Paulo diz assim: é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vocês estão entendendo? Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Eu posso estar fraco na carne, mas o meu espírito está muito forte, porque eu me apossei do reino de Deus. E o Senhor, o poder de Deus vai se manifestar através da tua vida. Sabe, amados? Se você quer ganhar uma batalha, eu vou te dar um conselho, uma dica valiosíssima. Faça jejum. Além dele ser excelente para o teu físico, o jejum te torna poderoso no mundo espiritual. Poderoso. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. O jejum vence qualquer batalha espiritual. Os demônios correm quando eles veem alguém que está jejuando e orando a Deus. Por quê? Porque o jejum mata a carne. Você vai sentir fome. Amém? Vai sentir fome. Tu está jejuando, vai sentir fome. Mas você está condicionando a tua carne. E você está falando assim: eu te controlo. Fica quieto aqui porque eu te controlo. Eu é quem mando. E o espiritual aflora. Vou contar uma coisa para vocês bem louca mesmo. Naquele domingo, quando eu saí daqui, da igreja, eu fui abastecer o carro, no caminho para casa. E eu parei em um posto de combustível. E quando eu entrei naquele posto para pagar, eu senti um cheiro terrível. Terrível. Um cheiro fortíssimo, que eu nem vou falar o que era. Cheiro do que era. Muito forte. Aí eu olhei as pessoas comendo, andando dentro do posto.
nada acontecendo, não sentiam nada, né? Mas eu estava sentindo. Sabe por quê? Porque existia algo espiritual naquele lugar que fedia. Não sei o que era. E eu comecei a repreender. Já saí de lá daquele posto repreendendo. Porque o meu espiritual estava muito aguçado. E você começa a perceber até onde o inimigo está. Qual a cilada que ele está armando para te pegar. Você começa a perceber muita coisa no mundo espiritual e no natural. Então, jejum, meus irmãos. Jejum é uma coisa maravilhosa. Quer vencer uma batalha, seja ela qual for. Quer vencer uma batalha contra um vício? Jejum. Jejum e oração. Está difícil vencer isso? Jejum e oração. Você vai vencer. Façam prova. Depois venham me contar. Será que tua exaustão não é porque nós fazemos tudo com a força do nosso braço? Talvez você está fazendo com a força do braço, que é o contrário do jejum. Não, eu sou o cara, eu vou fazer e vai acontecer. Não vai. Exaustão, você vai ser exausto. Você vai se cansar, você vai se entregar. Em algum momento você vai se entregar. Será que a nossa confiança não está na nossa capacidade intelectual? Não, eu estudei, eu sou um cara preparado, né? Eu vou resolver isso aqui. Vou resolver. Aí quando a coisa não acontece, quando não resolve, você não entende. Pô, mas eu achei que eu ia conseguir resolver. Não consegui. Olha o que Provérbios 3:5 diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Existem coisas, amado, que só o Senhor pode resolver para você. Você pode fazer o que você quiser, o malabarismo que você quiser, você não vai conseguir. Precisa confiar no Senhor. Precisa confiar nele. Ele não disse que nós não iríamos cansar. Como eu falei, às vezes a gente cansa. Mas olha que coisa linda. Ele disse assim: mesmo que vocês cansem, vinde a mim, venham a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você cansou, se você está cansado, principalmente cansado de fazer as coisas com a força do teu braço, chega até Jesus e fala: Senhor, toma esse jugo aqui que está muito pesado, me dá o teu que é mais leve. E continua firme, continua a carreira. No livro de João, acontece algo muito interessante. Jesus faz uma multiplicação de pães e peixes. 5 pãezinhos, 3 peixinhos. Ele multiplicou em um monte de pães e peixes. Vocês conhecem a história, né? Está lá no livro de João, no capítulo 6. Mas olha que coisa interessante. Ele faz aquela multiplicação porque ele estava pregando a palavra de Deus. Isso quer dizer que o milagre acontece quando a gente está pregando a palavra de Deus. E começou a aglomerar uma multidão. E os discípulos chegaram para ele e falaram: Jesus, olha ali, quanta gente, está escurecendo, a galera está com fome, o que a gente vai fazer com esse povo? Aí Jesus multiplica os pães e os peixes. Só que o que acontece? Ele multiplica e continua a ministrar. E ele fala para eles assim: me buscar por conta do que eu posso oferecer é fácil. Tem um monte de gente que quer. Tem um monte de gente que quer cura. Tem um monte de gente que quer comer pão, quer comer peixe. Tem um monte de gente. Talvez você veio aqui na igreja porque você precisa de comer. Talvez você precise de um milagre. E está tudo certo. Está tudo certo. A gente chega até Jesus por causa dos seus milagres também, pelo que ele pode proporcionar. Mas aí ele falou assim: porém, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. Aí a galera: opa, o
que ele quis dizer? Ele quis dizer que aquele que não viver a vida que ele vive, não vai poder entrar no reino de Deus. E o povo começou a ir embora. O povo começou a ir embora. E aí Pedro falou assim, dura essa palavra, né? E Jesus falou assim, eu até pensei, será que Jesus não pensou assim, acho que eu fui um pouco rude, né? Um pouco duro, né? Acho que eu vou aliviar, né? Não, povo, peraí, não vou embora. Esperem, não é bem assim. Não foi assim. Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim, vocês também querem ir embora? Pode ir. E aí vem aquela frase, uma das mais conhecidas da Bíblia, uma das mais fortes, uma das mais lindas que existe. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Meu Deus. Para onde você vai, amado, se você desistir? Para onde você vai? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna, se só Ele pode resolver o teu problema, se só Ele pode te garantir a vitória, te levar a lugares altos, não desista, permaneça firme. Aquela multidão foi embora, mas os discípulos permaneceram firmes. E sabe o que aconteceu com eles? Eles mudaram o mundo. Os 12 discípulos de Jesus mudaram o mundo. A gente está pregando eles 2000 anos depois que eles morreram. Não desista, de jeito nenhum. Quando você pensar em desistir, lembra que Jesus não desistiu de você. Quando você estava naquele lugar de escuridão, frio, triste, abatido, abatida, sem esperança, Jesus estava te vendo. Ele estava te vendo. E Ele sabia tudo que você estava passando, ou tudo que você está passando. E eu quero dizer que Ele não está alheio a todo o teu sofrimento. Talvez o cansaço, a vontade de desistir, é porque tem um fogo aí dentro dos teus ossos, que você não consegue conter. Você precisa colocar para fora isso. Sabe o que é colocar para fora? É viver verdadeiramente aquilo que Jesus te chamou para viver. É parar de se enganar e dizer, não, eu não quero isso não é para mim, esse negócio de igreja, esse negócio de compromisso. Não, é isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja a diferença na tua casa. Ele precisa que você abra a tua boca e deixe esse fogo sair e queimar todas as pessoas que estão próximas a você. A coisa mais maravilhosa do mundo é você ouvir assim, pastor, ou nome, né? Eu sou muito grato, porque você não desistiu de mim. Sabe? Eu sou muito grato, porque pessoas não desistiram de mim, quando eu já tinha desistido de mim. Quando eu já tinha desistido do meu casamento, quando eu já tinha desistido do meu trabalho. Pessoas não desistiram de mim. Meu Deus. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso somos eu e você, o tempo todo. A gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue, a gente faz o mal. A gente é mal por natureza. É por isso que nós precisamos matar essa carne, para que o nosso espírito tome conta, tome frente e faça a coisa certa. Busque o reino de Deus acima de tudo. Esmurre tua carne todo dia, se necessário. Mate a sua vontade e faça a vontade de Deus. Sabe o que Deus espera de você? Deus espera que você entenda que existe um processo. E nesse processo muitas vezes vai doer. Nesse processo muitas vezes você vai se sentir só. Nesse processo você vai se sentir abandonado. Esse processo ele existe, mas o processo não é o fim. Ele é um caminho.
Ele é o processo. E que muitas vezes nós vamos ter que passar por ele sós. Mas a gente vai passar. Porque a gente não vai estar totalmente só. Jesus vai estar sempre com a gente. Ele vai nos fortalecer para a gente passar esse processo. Deserto não é lugar de morada. Eu falo muito isso. Deserto é lugar de passagem. Você não vai fazer uma casa lá no deserto. Nem o povo de Deus que andou 40 anos lá, morou lá para sempre. Um dia eles chegaram a Canaã, que é a terra prometida. Então, se você está passando por um deserto hoje, talvez seja um deserto financeiro, talvez seja um deserto espiritual, uma frieza, talvez seja um deserto no teu casamento. É um deserto, mas é passagem. Você vai passar, você vai continuar. Se você permanecer crendo em Deus. Jesus quer que você confie nele totalmente. Você confia em Deus totalmente? Talvez você não confia totalmente, mas a partir de hoje, você vai decidir a confiar. Porque Ele sabe das coisas. Ele conhece o teu passado, o teu presente e Ele conhece o teu futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Se você entregou algo nas mãos dele, não tire. Deixa com Ele. Se você entregou teu caminho a Ele, não tire. Senhor, eu vou entregar meu caminho para ti. Daqui a pouco você vai lá, não, Senhor, está demorando. Está demorando, deixa eu pegar de volta que eu vou acelerar o processo. Não, não vai acelerar o processo, você vai trancar o processo. Porque Deus sabe o tempo certo. Ele é dono do tempo. Ele criou o tempo. O que a gente vai querer discutir com Deus? Entrega tudo e confia nele. E o principal, essa é a maior dica de todas. Aprendam, entendam que vocês precisam ser constantes. Constantes. O que é ser constante? É permanecer caminhando quando tem sol, quando tem chuva de pedra, quando tem ventania, quando não tem vento. Isso é ser constante. É você não parar por nada. Entenderam? Nada. Sejam constantes. Se você for constante, nada vai te parar. Você vai ser imparável. E o processo de Deus vai concluir na tua vida. E você vai chegar ao outro lado. Mas para você ser constante, você tem que entender que você tem uma identidade. Quem eu sou, Jesus? Quem eu sou? Você é um filho amado de Deus. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você é alguém que Deus tirou de trás dos montouros e tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Você é alguém que talvez ninguém dava nada, ninguém apostava em você, mas Deus apostou todas as suas fichas em você. Você é aquela pessoa que não se valorizava, achava que não merecia, achava que Deus não observava você, não tinha nada com você, mas Deus falou: não, eu te amo, você é meu, você é minha. Você é essa pessoa. A tua identidade é do céu, não é desse lugar. A tua identidade é do céu. Você saiu de lá e um dia você vai voltar para lá. As tribulações, como Paulo fala, as leves momentâneas tribulações que a gente passa nesse tempo presente, não vão me impedir de viver a glória de Deus. De ver e viver a glória de Deus. Nem se compara. Nem se compara. E por isso eu vou continuar esmurrando a minha carne, para que a vontade de Deus cresça em mim e a minha diminua cada vez mais. Glória a Deus. Constância. Constância é muito melhor do que motivação. Eu sou totalmente contra a motivação, sabia? Totalmente contra. Desculpa se eu estou falando contrário a alguém aqui. Eu sou totalmente contra. Porque a motivação é algo temporário e bem temporário, né? É tipo assim, aquela palavra uau, aquela palestra maravilhosa que te leva lá. Você vai alcançar, você vai chegar, é teu, Aí quando você chegar lá, você não consegue, você vai direto para o buraco, porque a frustração foi tão grande que eu não consegui alcançar. E se eu alcançar, eu alcancei, e agora?
agora eu alcancei, o que eu vou fazer? Vou achar outro palestrante para me dar outra motivação, para me fazer outra coisa. Constância. A constância. Você não precisa fazer propaganda. Você não deve fazer propaganda. A constância é você é um passinho de cada vez. E vem pedrada. Tudo certo. Continua. E vem alguém falando mal. Tudo certo. Não dá satisfação. Continua. Não, eu tenho uma obra. Como Neemias falou, eu tenho uma obra para concluir, eu não posso parar, gente. E eu continuo firme. E aí eu vou indo, quando eu vejo, todo mundo ficou para trás. E eu tô lá na frente. Lá na frente do quê? Do céu. Do céu. Escuta só, amados. Motivação faz você começar uma faculdade. A motivação faz você começar. Mas só a constância faz você acabar. Motivação não faz você acabar. Faz começar, mas acabar não. É a constância. E vou dizer para vocês, é luta. É difícil. É dificuldade, é perseguição, é todo tipo de coisa que vocês imaginam. Quem está fazendo uma faculdade sabe. Mas a constância vai te levar até o fim. Motivação faz você casar, não é verdade? A gente casa por motivação. E qual é a motivação? É a abençoada. A abençoada é a motivação. O abençoado é a motivação, não é verdade? Eles são a motivação. E como é bom casar. Nossa, casar é muito bom. Eu estou fazendo um casamento quase todo final de semana. Tem muita gente casando. Mas a motivação para ali. Porque o que acontece depois que a motivação passa? Aí você descobre que o maridão tem chulé, tem um bafo de onça, que não guarda a toalha, e o homem descobre que a mulher não gosta de cozinhar, só iFood, tá tudo certo. Aí começa a descobrir os problemas. Gente, não tem motivação que dê jeito não. Aí que você descobre que é a pessoa que você escolheu para viver o resto da tua vida. Se não tiver constância, meus queridos, esquece. Motivação te faz casar. Constância faz você viver do lado dessa pessoa o resto da tua vida. Constância. Motivação você tem para ir na igreja. Tenho certeza que você... em algum momento tomou um banho, eu estou animado, vou para a igreja. Mas a constância faz você viver e ser igreja. Faz com que você se envolva, faz com que você queira saber mais. Sabe, essa semana um casal me procurou e eles falaram assim: pastor, a gente vem na igreja há 2 anos. E a gente vem, a gente senta lá no fundão, a gente escuta a palavra, a gente come, engorda e vai embora. Mas Deus tem incomodado. Eu quero me envolver, eu preciso me envolver, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso servir as pessoas. Tem como? Eu falei, tem, com toda certeza. Vai pro Kids. Não, estou brincando. Tem um monte de ministério que pode e tem lugar para você servir. E aí você começa a conhecer as pessoas e é tão maravilhoso. Você começa a conhecer as histórias das pessoas, começa a ter afinidade com elas. Daqui a pouco a vida de igreja sai da igreja e você começa a viver isso lá fora. Lá fora. É muito maravilhoso. Então a motivação te trouxe até a igreja. Talvez a motivação de você receber uma cura, né? Receber um milagre. Mas a constância na palavra vai te fazer ser igreja. Amém? A motivação te leva até Deus. Tenho certeza que a motivação te trouxe até Deus. E às vezes a motivação nem é positiva. Às vezes é uma desgraça que aconteceu na tua vida e você se sentiu motivado a procurar a Deus. E está tudo certo nisso. Mas olha que lindo. A constância faz você ser íntimo dele. Isso é mais maravilhoso que tudo. Porque você se achegar até Deus é uma coisa. Agora, você ser íntimo dele... Sabe o que é ser íntimo dele? É você ouvir a voz dele. Você ouvir a voz dele. Esses dias alguém me perguntou: ô pastor, como é que eu sei que a voz é de Deus ou é do inimigo? Eu falei assim: tu não tem intimidade com Deus.
Quando você tem intimidade com Deus, não há a menor possibilidade de você duvidar ou achar que não é. Porque quando você tem intimidade, você sabe que é Ele falando. Quando você está na sala sentado no sofá e o teu filho grita lá de fora, você sabe que é teu filho, não é verdade? Ou quando você está lá fora e o teu pai grita lá de dentro da sala, você sabe que é teu pai. Quando teu pai fala com você, você sabe quem ele é, porque você conhece a voz dele. E para você conhecer a voz dele, você precisa ter intimidade. Motivação te trouxe até aqui. A partir de hoje você vai ter constância. Constância em quê? Em oração. Constância na palavra. Constância no teu devocional. Você faz o teu devocional todo dia pela manhã. Mas você tem que fazer o devocional não apenas como uma leitura, mas entendendo o que Deus quer falar com você. Porque aí virá um diálogo. Não é mais um monólogo, é um diálogo. Você entende, você fala, Ele te responde. E você passa a ser íntimo dEle. Motivação te faz iniciar algo. Constância não te faz desistir. Esse é o ponto que eu queria chegar. Não importa como você está, onde você está, qual é o grau, o nível de dificuldade que você está passando. Está doendo? Vai com dor. Está difícil? Vai assim mesmo. Estou cansado? Vai cansado. Estou triste? Vai triste. Mas seja constante. Permaneça constante. Porque não há mal que dure para sempre, não há bem que dure para sempre, nem mal que perdure. Uma hora vai passar. E quando passar, você vai olhar e vai dizer assim: uau, que bom que eu consegui ser constante. E hoje eu superei isso. Isso é tão maravilhoso, meus amados. Desistir é uma decisão que parece certa quando estamos cansados. Mas a constância faz permanecer até que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Deus conta com você. Ele tem projetos lindos para fazer através de você. Eu quero que você remova a palavra desistir do teu vocabulário. Que você nunca mais pronuncie ela. Amém? Você não vai desistir, você vai permanecer. Você vai ser constante em tudo que o Senhor colocou para você fazer. Toma posse dessa palavra? Então fique de pé. Fique de pé que eu quero orar por você. E a minha oração, ela precisa se encontrar com a tua oração. E ela precisa ter um foco, um lugar de repouso. E esse lugar é o Senhor. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece o teu coração e as tuas necessidades. Ele sabe o quão difícil está. Mas sabe o que Ele quer saber, na verdade? É o quanto você quer sair daí. É o quanto você quer superar isso. É o quanto você precisa disso. Dessa cura, dessa libertação, dessa saída desse deserto. É isso que o Senhor espera de você. Então baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e ore comigo. E fale para Deus. O que você precisa? Qual é a área da tua vida que o Senhor precisa entrar e te dar constância e te ensinar que você precisa continuar e desistir nunca? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor, que chegaram nessa casa, na tua casa hoje, talvez querendo desistir, talvez querendo abandonar, talvez querendo abrir mão da sua família, talvez querendo abrir mão da sua empresa. Oh, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada um desses corações, porque Tu esquadrinhas o nosso interior e Tu sabes e conhece cada pensamento, cada palavra antes mesmo de chegar à nossa boca. O Senhor já sabe que ela vai ser declarada.
Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor aqueça esse fogo que está no meio dos nossos ossos, esse fogo que arde em nosso peito, esse fogo que arde em nosso coração. Não queremos, Pai, simplesmente nos esconder tanto da bênção quanto da tribulação, mas nós queremos enfrentá-la. Nós queremos continuar firmes, Pai, firmes, sem desistir, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas permanecer. Que o dia mau possa vir, mas que eles possam saber como superá-lo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.